Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula. Então, dando continuidade aí, né, sobre os Estados Unidos, hoje a gente vai falar sobre Estados Unidos e a geopolítica. E aí, claro, que um tema que envolve a vida, né, a geopolítica, e que é assunto para estudarmos todos os dias, mesmo não falando diretamente dos Estados Unidos, é um assunto que volta e meia a gente pega falando dos Estados Unidos, que é política expansionista. Então vejam só, minha gente. Em outros processos, né, em outras aulas, a gente viu que os Estados Unidos, ele é o bam do mundo. Né? Tanto em questões econômicas como também em produção. E aí, o que acontece? Os Estados Unidos ganham essa fama justamente depois da Segunda Guerra Mundial, onde ele começa a ajudar vários países que estavam ali envolvidos nessas guerras e que de algum modo ou de outro precisam de ajuda, seja diretamente financeira, seja em forças armadas, seja para derrubar outro país, seja para reconstruir outro país. Os Estados Unidos cresceu em cima da derrota alheia. Essa é a verdade. E ainda continua crescendo, diga-se passagem. Né? E aí, veja só, o plano dos Estados Unidos, que estava lucrando aí depois da Segunda Guerra Mundial, acabou se expandindo. Então, ele começa a ajudar um aqui, outro ali, ajuda um aqui, outro ali, outro ali. Quando na fé, ele se expande, né? E aí, do mesmo jeito que ele se expande em escala mundial, ele também se expande em questões econômicas. E essas questões econômicas é justamente o que serve para ele investir em mais. E o que seria esse mais? Os Estados Unidos, ele é pioneiro não, né? Ele é à frente, né? Ele é quem comanda aí tanto a comercialização, gente, como também a produção de armamentos. E esses armamentos, eles podem ser vendidos, ou eles podem ser para outros países, no caso, ou eles podem ser usados em defesa da sua própria nação. E aí esses armamentos, ou melhor, esses investimentos de guerra não ficam só em questões de armamentos, fica também em questões físicas. Né? Os Estados Unidos, ele tanto tem uma linha direta de produção de armamentos, de equipamentos, como também dos próprios soldados. Existem aí, ao longo das histórias de alguns países, a representação estadunidense através de soldados, né? E aí, o que acontece? Essa projeção dos Estados Unidos de bom samaritano que ajuda de qualquer forma, é justamente quem apresenta ele no cenário mundial. E é justamente ao longo do século XX, né, conforme o país exerce sua força política, econômica e militar, que, como eu disse antes, ele começa aí a instalação de bases estrategicamente posicionadas em várias partes do mundo, inclusive oceanos. E aí vejam só o que acontece quando se fala dessa questão de armamento. Voltando para a questão militar. Os Estados Unidos sendo, ao longo das histórias, desde a primeira, segunda, terceira, tô achando que até a quarta daqui a pouco tá surgindo, até a 10ª, os Estados Unidos tá no meio. Os Estados Unidos, ele interfere diretamente ou indiretamente. E aí, ganhando campo para isso, o que ele faz? Ele estende o seu domínio sobre outros países, sobre outros espaços, e aí é quando chega a parte oceânica, como vocês podem ver. Inclusive, no próprio texto de vocês vem dizendo isso na página 163. E aí, né, vem a pergunta, mas os Estados Unidos, tem ninguém para derrubar os Estados Unidos? Tem. Mesmo tendo aí um longo histórico de facilidades de ajudar e de ganhar e de lucrar ao longo dos anos, os Estados Unidos, até que enfim apareceu alguém para dizer, ei, tu não tá sozinho no mercado não, ok?
quem? A China. Isso mesmo, minha gente, a China. Só que aí tem um detalhe. A China, ela pode bater de lado, não necessariamente de frente no momento atual, mas ela pode estar ali disputando com os Estados Unidos os fatores econômicos, né? Mas aí, mesmo que pareça uma coisa simples, não é tão simples quando se fala em economia, né? Isso a gente já viu em outros momentos. Então, tipo, a China podendo bater de frente com os Estados Unidos já vai começar a perder campo. Por quê? A China tendo dinheiro aí para emprestar pelo mundo, também vai querer investir em financiamentos, né? Então, os Estados Unidos acaba que tendo uma retenção de finanças, mesmo tendo a expansão de outros poderes. E aí, a sua ameaça, principalmente vindo da China, é voltada para a economia, né? E, na atualidade também, tem aí um incômodo externo, que aí é uma questão política que vem da Rússia. E por quê? Os Estados Unidos e a Rússia não são muito, assim, camarada, né? E aí o que acontece? A política russa, ela tá ganhando novos campos, ela tá gerando interesses de outros países. E aí esses outros países que se destinam a embarcar na mesma ideia política ou fazer acordos políticos com a Rússia, de um jeito ou de outro, acaba que se desprendendo dos Estados Unidos. E aí é onde os Estados Unidos começam a perder também em questões políticas. Então veja, ele perde para a China em questões econômicas, não é que perca se necessariamente perder em relação à quantidade, ele ainda continua em primeiro lugar. A China está começando a sua disputa em questões econômicas porque está ganhando um espaço comercial aí muito grande de produção, né? E ela perde, né? Os Estados Unidos perdem para a Rússia em questões políticas. Porque veja só, a Rússia ela faz parte da onde? Do continente europeu, que a gente viu aí o vai ver mais profundamente, que é um dos países que também ganham destaque em questões de organização social, política e econômica. E aí ela agora começa a encantar outros países. Ela fazendo o encantamento de outros países, é como eu disse antes, os Estados Unidos vai perdendo território de confiança. Então, os Estados Unidos ele começa a sofrer abalos, tanto economicamente como politicamente. E isso interfere no seu desenvolvimento mundial, né? E aí, começa não, na verdade, né? A gente tem conhecimento que os Estados Unidos ele tem influência em vários países e ao mesmo tempo que ele tem influências com vários países, ele também tem disputas de guerra com outros países. Então, por isso que tem uma expansão tão grande interna dentro dos Estados Unidos em militância, em voltados para o poder militar, tanto em armamento, como eu disse no início, como também para a força física, né? Por quê? Porque ele quer se mostrar preparado para qualquer situação. E aí, uma coisa que a gente não pode hesitar em citar são os feitos aí de armas nucleares, né? Que essas armas nucleares, elas podem ser utilizadas pelos governantes estadunidenses a qualquer momento, se eles se sentirem ameaçados. E aí, se essas armas forem de baixa potência, o impacto gerado por elas é pouco. Mas se for uma arma, né, aí, de larga escala, aí ameaça a vida da Terra, minha gente, só pra você ter noção. Não é não é uma ameaça de um país, é do planeta como um todo. Porque, né, vê aí suas várias composições para poder essas armas serem fabricadas. E aí, quando acontecer, a gente espera que não aconteça, mas que venha a acontecer um embate dos Estados Unidos com outra potência mundial, né? Em questões de militância, né? De ter sim uma nova revolução, uma nova guerra. Os Estados Unidos ele está armado até os dentes.
podendo comprometer não só ambos, ele e o outro país que está envolvido em guerra, mas assim, muitos outros em escala mundial, né? Seja em questões de qualidade de vida, em questões de impactos ambientais. É como se a gente usasse o termo atingir a população como um todo em prol de uma vitória, né? E aí, dando continuidade, né, ao seu histórico de expansionismo, a gente tem aí na América Latina, na página 165, né, que começa justamente pelos países da América Central, né, e os Estados Unidos ele ganha extensão nesses países justamente através das suas intervenções militares, né? E claro que recebendo apoio dos governantes de cada um desses países. Outro fator que leva a expansão aí dos Estados Unidos são questões também financeiras. Muitos países, principalmente da América Latina, entraram em dívida com os Estados Unidos para investir aí em recursos que gerassem mais economia. E aí um exemplo disso é o Brasil, que pega aí dinheiro emprestado com os Estados Unidos para investir nos setores industriais. E aí na página 165 também tem um planisfério que vem trazendo para vocês os países que sofrerão a intervenção estadunidense. E aí, claro, que a justificativa é o quê? Quanto mais países os Estados Unidos ocupam, menos sobra para a Europa, né? E aí a gente tem América Central, expansionista estadunidense. Cuba, ocupação de 1898 a 1992, patrocinaram rebeliões fracassadas em 1961. Guatemala patrocinaram um golpe de 1961. Honduras, 6 intervenções entre 1911 e 1925. Haiti, ocupação entre 1915 e 1934 e 1994 e 1995. República Dominicana, ocupação entre 1916 e 1924 e invasão em 1985, ou melhor, 1965. Panamá, criação do país para construir o canal entre 1903 e 1914, com invasão em 1989. E por fim, Nicarágua, né, que recebeu o envio de tropas em 1912, ocupação entre 1926 e 1933 e patrocínio de rebelião entre 1981 e 1990. Ponto. E aí uma coisa que merece ser chamada de destaque, o apogeu assim, de independência, de confrontamento com os Estados Unidos acontece justamente por Cuba. Quando em 1959 os Estados Unidos acaba recebendo recebe um duro golpe, né, de estratégia de controle geopolítico da América Central, que é justamente quando Cuba entra no meio, porque Fidel Castro ele lança uma revolução armada e ele retoma aí o poder de independência de Cuba. E aí, fazendo isso, né, Cuba ele ganha um destaque em toda a América Latina com uma apresentação de sistema totalmente diferente de outros países, né? Acontece muito aí o paradigma popular que diz: tá estressado, vai para Cuba, né? Porque o governo militar, ou melhor, o governo político de Cuba, ele é democrático, né? Então é uma forma de gestionar totalmente diferente disso que a gente está acostumado a ver em países mundo afora, certo? Indo mais além, temos, né, aí o expansionismo na Ásia, que acontece justamente aí no processo da Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética.
E que aí o que é que acontece? Divide a Ásia em dois grupos, ou melhor, em duas partes, na qual uma fica sendo representada pelos Estados Unidos e a outra pela União Soviética. Claro que isso não para por aí, né? Os Estados Unidos ele também se torna responsável, né? Não só os Estados Unidos, mas também a União Soviética, pela Guerra da Coreia, né, em 1950 a 1953. Tem também intervenção militar estadunidense na Guerra do Vietnã, em 1960 e 1975, melhor, 1960 a 1975. E também tem aí o Oriente Médio, tem uma atenção em destaque para os Estados Unidos, só que dessa vez não necessariamente em envolvimento político, ou melhor, militar, mas sim político, né, que são aí os investimentos na extração de recursos minerais, principalmente petróleo, né? Então veja, na Ásia os Estados Unidos ele passa desde a necessidade entre aspas, de participações em guerras, em conflitos, em ajuda ou influências ou coisa do tipo, até mesmo por processos de extrativismo de recursos naturais desses lugares, certo? Temos também o expansionismo na África. E aí, tem aí uma mesclagem também voltada para o continente africano, porque vejam só, gente, a África, pelo que a gente ouve mais popularmente falar, não tem tantas guerras, né? Até onde eu sei, até onde sabemos. Mas temos grandes, incontáveis grupos eu vou lembrar o nome, de guerrilheiros, né? Então, tem grupos que vai desde grupos nativos que vivem isolados em regiões de floresta, até aqueles que vivem dentro das zonas urbanas. E aí os Estados Unidos, claro que né, tem aí sua participação em questões de armamento. Assim como também tem aí ataques de guerrilhas, né, que os Estados Unidos toma à frente, torna parcerias para que tenha aí seu investimento tanto em recursos de armamentos, como também de liberação de áreas, pode-se dizer assim, de espaços para exploração. A gente vai ver mais para frente que o continente africano, minha gente, apesar de aparentar ser uma miséria sem fim, fome, sede e tal, pela escassez de recursos hídricos, mas a África, o continente africano, ele traz aí muitas riquezas naturais e que não são investidas dentro do próprio continente para beneficiar outros países. E aí é justamente o que acontece com os Estados Unidos. Ele não investe diretamente no continente africano, né? Aí ele investe num processo de disputas para que aconteça também o processo de extração e que ele saia lucrando nessas duas margens. E aí, um tópico muito importante que tem no texto de vocês é lidando com o terrorismo. Por quê? Temos aí, né, um fato que aconteceu em 2001, em Nova York, que foi o ataque das Torres Gêmeas. Então, veja, gente, mesmo que os Estados Unidos tenham tanto para investir, extrair, emprestar, negociar com outros países, ele também não deixa de ser alvo de ataques. Porque a partir do momento que ele começa a criar redes de conexões como filiados, pode-se dizer assim, ele está comprando uma guerra para ele mesmo. E é justamente nesses processos que os Estados Unidos recebem aí os seus ataques terroristas, diretamente e indiretamente. E quem sofre a maior parte desses ataques é justamente a população estadunidense, né? Aqueles que não tem nada a ver com nada a ver.
como é que se diz? Ou melhor, como pode-se dizer? Que claro, que fornecem aí recursos sociais através dos seus tributos financeiros, através dos impostos pagos, mas que quando o Estado compra uma guerra com outro país, a população, na maioria das vezes, nem sabe, só recebe. E um exemplo disso são aí os homens-bombas que procuram lugares cheios de habitantes para detonarem bomba, né? Colocando, na maioria das vezes, a sua vida, né? Livrando-se, assim, pode-se dizer, sendo de forma fatal. Não só para a pessoa que vai levando as bombas, mas também para centenas que estão a seu redor. E isso, claro, que são chamados de ataques terroristas porque são vindos de grupos que são de contra aí a forma de governo dos Estados Unidos, melhor, de representação, pode-se dizer assim, dos Estados Unidos, diretamente ou indiretamente com outros países, tá certo? Então, para hoje, a gente fica com esse pequeno resumo, né? Para a atividade da semana, tem a atividade da página 169. Qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem me procurar no privado para a gente tirar, certo? Lembrando, gente, a gente começou aí um novo bimestre, não acumulem atividade. Façam e já me enviem para a gente evitar certos desgostos, desagrados no final do bimestre, tá certo? Então, é isso aí. Um grande cheiro para vocês e até a próxima.